Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Pava Responde, este quadro semanal onde eu respondo algumas perguntas de vocês que vocês postam nos comentários. Por falar nisso, postem nisso as perguntas para o próximo. Então, vamos lá. Curso completo de terapia, cura e desenvolvimento espiritual com os cristais, o despertar de centros energéticos, reaver memórias, ativar os chakras, expansão da percepção, foco e atenção que os cristais podem nos proporcionar. Mais informações na descrição. A primeira pergunta é do Rodolfo Araújo Vanucci. Ele pergunta: Pava, eu sei que o plano astral para os espíritos é tão sólido quanto esse plano para nós. E se um espírito tocar uma pessoa encarnada, por exemplo, irá atravessá-la? É aí que está a minha dúvida. Se uma pessoa encarnada também tem o corpo espiritual acoplado na hora da vigília, como um espírito atravessa esta pessoa? Sem problema algum, é só atravessar. No máximo, se a pessoa tiver bastante sintonia com aquele ser, com aquela entidade, ela vai sentir no máximo um arrepio ou algo do tipo, porque não tem problema nenhum. Não só atravessa o espírito, como atravessa as próprias paredes, né? Os espíritos que eles têm esta habilidade, que eles têm este conhecimento, e então é super simples, não tem problema nenhum. Mas você pode estar se perguntando de, por exemplo, um ser desencarnado. Ele vai evitar passar onde está o ser encarnado, porque a pessoa vai ser sólida para ele, né? Ele não vai transpassar a pessoa, porque para adquirir essa habilidade leva um tempo, né? A pessoa tem que aprender certas dinâmicas, ela tem que acreditar, né? Porque a matéria é muito maleável, que ela acredita ou não, que nem nos sonhos, né? Nos sonhos, quando você acha que é capaz de fazer algo, você é capaz de fazer aquilo. Os espíritos das faixas mais inferiores, eles realmente evitam transpassar as pessoas, porque eles não conseguem, e eles vão sentir ela como se fosse fixo, por mais que a pessoa que esteja encarnada não sinta. Mas isso é muito comum. E os espíritos mais avançados, que eles transpassam as paredes, transpassam diversas coisas, eles passam sem problema entre as pessoas também, e a pessoa nem sente. A próxima pergunta é do Júnior 25. Sobre a comunicação no mundo espiritual, é pelo pensamento? Sim. Já foi dito em outros vídeos. Minha pergunta é se a privacidade, por exemplo, né? Em uma palestra espiritual, estaremos ouvindo a palestra ou nos pensamentos ou os pensamentos do colega ao lado. Acho isto muito confuso. Aguardo esclarecimentos. Abraço. Pois é, olha, no plano espiritual há distinções, né? Porque tu, por exemplo, que está aqui acostumado a não se comunicar telepaticamente, não vai ouvir telepaticamente nenhuma das outras conversas, né? Agora, os seres que têm mais, já desenvolveram essa habilidade, que ela é desenvolvida aprendendo primeiramente a acalmar a mente, a aquietar a mente, né? Porque a gente é muito tagarela, fica sempre falando, a gente fala em português, inclusive com nós mesmos, no nosso próprio cérebro, fala com a gente mesmo, vou fazer tal coisa, eu acho que assim fica melhor. A gente fica falando em português dentro da nossa mente, e essa não é a linguagem do espírito. A linguagem do espírito é aquela que vem antes da ideia se converter em palavras, né? A gente tem a ideia toda pronta na cabeça, e essa ideia toda pronta, a gente, para expressar aqui no mundo, a gente vai rotular, vai colocar em palavras, vai diminuir, vai acoplar, vai fragmentar em vários pedaços para tentar passar uma ideia daquilo que a gente pensou. E a gente acaba se viciando nisso, né? E acaba pensando em tudo, acaba querendo pensar sobre tudo, e vai sempre dando palavras aos nossos pensamentos. E essa não é a linguagem do espírito. Então, quando se fala em os seres que escutam a nossa mente, que escutam o nosso pensamento, eles escutam aquela ideia formulada primeira, antes de transformar em palavras. Tanto que muitas vezes muitos guias, muitos mentores entendem melhor o que você quer dizer do que quando você fala realmente, né? Porque você vai exprimir nas palavras que conhece, você vai falar do jeito que é acostumado a falar. Então, essa linguagem telepática do plano espiritual que se diz, ela é antes da palavra, tanto que ela não necessita idiomas, né? É entendida em qualquer canto do universo, porque é aquela ideia primária, como se diz, né? A pessoa tem a ideia, concebeu toda a ideia e depois ela vai falar a ideia. Então, por exemplo, no caso de uma palestra, que você estaria do lado da pessoa, a pessoa que já desenvolveu a telepatia, como tem diversos relatos, e a gente vê isso também muito nas projeções espirituais, nas projeções astrais, que as pessoas que elas ainda têm essa mania de ficar pensando, ela realmente é escutada, mas é escutada por estes seres que já aprenderam a lidar com o campo da mente sem transformá-lo sempre em palavras, ou seja, que já tem a mente mais calma nesse sentido, porque gasta muita energia da gente ficar botando em palavras todos os nossos pensamentos, né? Portanto, você não irá escutar as conversas dos demais na palestra, porém, seres que já desenvolveram essa habilidade escutariam, e acho até que eles nem estariam nessa palestra, porque ia ser uma muvuca, um tumulto, uma falação,
porque a gente é acostumado com a mente a falar com a mente. É a mesma coisa que tem 20 pessoas, vai ter 20 pessoas falando ao mesmo tempo praticamente. Daí nem haveria, se você já tivesse aprendido esta técnica de ouvir os pensamentos, nem a palestra seria necessária, uma vez que, né, não seria mais necessário nem a fala para exprimir o que a pessoa pensa. Então, nesses locais assim, já é outro idioma, é o idioma do pensamento, que para falar melhor sobre esse assunto, eu falei muito melhor sobre ele em um outro link que eu vou deixar a recomendação aqui em cima. A próxima pergunta, vamos soar os alarmes do canal do Papa, porque, prestem atenção na pergunta, o Taik Digimon pergunta: por que pessoas que cometem suicídio supostamente voltam encarnados com um karma por terem cometido suicídio em uma vida passada? Provavelmente essas pessoas poderiam estar passando por depressão. Por que uma pessoa que morre de depressão tem que voltar com um karma e uma pessoa que morre de uma doença física qualquer não precisa, entre aspas, pagar o preço por ter morrido desta tal doença, como as pessoas que morrem de depressão supostamente precisam pagar, né? Por que então? Ele está achando uma injustiça. Onde está a justiça nisso? Depressão é uma doença como qualquer outra. Ninguém acorda e pensa: hoje vou me matar. Bom, pessoal, é por isso que eu mandei soar todos os alarmes do canal do Pava. Porque essa é uma grande confusão que pode até ser mais comum do que a gente imagina, né? Neste mundo de hoje em dia da desinformação ou da informação sem conhecimento. Mas enfim, em primeiro lugar, a depressão não é uma doença. A depressão é você que causa a depressão em ti. Digamos que as outras doenças físicas, para a gente entrar em consideração, é o nosso espírito nos mostrando onde está o problema em nós para que a gente ache. Por exemplo, se você morreu de câncer, provavelmente você foi uma pessoa bastante estressada, com muita raiva. Então, isso gera o câncer. Da mesma forma como não é uma doença qualquer que a pessoa está pegando. Ela desenvolveu estes sintomas, porque é como o nosso espírito tenta nos mostrar aquilo que nós estamos fazendo. Porque senão a gente nunca ia perceber que a gente é uma pessoa raivosa, a gente nunca ia perceber que a gente é uma pessoa estressada. Então a vida nos trata como a gente se trata, é o que eu sempre disse, né? Então essas pessoas que estão passando por depressão, elas perderam o contato com a alma delas. Estão só na mente, nas formas, né? Nas separações, nos rótulos, no tem que ser, no perder o contato com aquilo que gostam, com aquilo que almejam fazer, com aquilo que a alma delas quer fazer. Então você vai ficar depressivo mesmo, porque você provavelmente não está fazendo nada que gosta, você nada vai ter vontade na vida, nada vai ter ânimo, nada vai ter disposição. Quando a pessoa ela se suicida, ela acaba criando uma dívida energética, digamos assim. Por quê? Porque tudo que é realizado no físico precisa ser tratado no físico. Então digamos assim que a pessoa ela se suicidou de alguma forma, então ela vai precisar, porque ela cometeu um delito, digamos assim, porque ela veio para o planeta Terra, ela teve um organismo preparado para ela. Quantos bilhões de seres esperam a oportunidade de vir para cá, para diversos motivos, como eu vou deixar aqui a recomendação dos benefícios de vir para cá. Então existe muita gente esperando a oportunidade de ter este momento aqui no planeta Terra encarnado. E você ainda recebe um aparato biológico para vir descer aqui nas densidades da matéria e experimentar a realidade a partir deste ponto de vista, né? Pelos diversos motivos que a gente falou. Tirou esta matéria de você de uma forma brusca, de uma forma não natural. E você tinha certo nível de vitalidade, ou seja, você viveria ainda mais 20 anos, digamos assim. Toda essa energia, ela precisa ser utilizada. E fora que, aqui no físico, fora que a parte a qual você danificou do seu corpo físico, você não danificou só do corpo físico, você danificou dos seus outros corpos, né? Os veículos que você usa no plano espiritual e nos planos extrafísicos, nos planos astrais. Então você vai ficar com esta deficiência nos teus outros corpos também para experienciar estas realidades. Então como é que você vai consertar este ato? Você assumiu um encargo de energia no mundo material, você só precisa resolver aqui, você só pode resolver aqui. Então você vai ter que vir, porém você vai ter que vir com este órgão danificado da forma como você mesmo danificou ele. Então provavelmente se uma pessoa ela tirou a vida através de uma explosão, provavelmente ela veio com deficiência nos membros. Se ela tirou a vida por outras formas, ela vai vir daquela forma qual ela se tirou a vida, que é para compensar essa energia
que ela vai ter que lidar com essa energia que ela criou. Então não é que a pessoa tenha que pagar por algo, ela simplesmente vai estar consertando aquilo que ela fez. E as outras pessoas, elas não vão ser aplaudidas por desencarnar por outras doenças físicas, como um câncer, alguma coisa do tipo, porque todas foram frutos de desequilíbrio, seja aqui, seja lá. Com isso vão aprender, né, que o propósito de uma doença é tirar o aprendizado disso, porque senão, né, o universo não faz nada que não tenha propósito. Agora, quanto ao final da pergunta, onde diz, onde há justiça nisso? É a justiça, você colhe o que você próprio plantou, é você que está fazendo esse feedback com o universo está te dando esse feedback que é justamente para te mostrar como você está fazendo, né? A gente quer mudar o gosto do bolo, a gente vai ter que mudar a receita do bolo, né? O bolo ruim, o que ele está nos dizendo? Está nos dizendo que está fazendo errado a receita, né? Então a gente tem que voltar lá, mudar os ingredientes da receita, fazer de uma forma diferente, botar um temperinho melhor, né? E que é o que ele diz no final, a depressão é como uma outra doença qualquer. Não é como uma outra doença qualquer. Ela é resultado de viver desconectado com a sua alma. Você entrou muito na onda do mundo, você seguiu muito as correntes da sociedade, se preocupou à toa, entrou nas coisas ruins do mundo, você está indignado com o mundo, você não consegue mais olhar para dentro. Você está só para fora, os outros, no estresse, na correria, nisso, naquilo, e esqueceu de ti, esqueceu da sua alma, o que você lá no fundo gosta de fazer, o que você quer fazer. Deixar o mundo de lado e se dedicar a você um pouco. Arranjar algo para fazer que gosta de fazer alguma atividade física, caminhar, tudo isso combate a depressão, porque a depressão é o vício exagerado da mente, porque lá na mente não está a nossa felicidade, não está as coisas que agradam a nossa alma, que agradam o nosso espírito. Por isso a gente precisa sair desta rotina da mente, fazendo exercícios, fazendo atividades, trabalhando num restaurante, trabalhando em qualquer lugar que seja, mudando os hábitos, mudando o dia a dia, mudando a rotina. Recomendo também que tome água solarizada vermelha. E se você está sofrendo, é a alma te dizendo que não está fazendo as coisas como ela gostaria que fosse, que não estamos no caminho certo. O que será que temos que mudar? O que será que vai fazer a nossa alma voltar? Por que será que a gente veio na Terra? Essas perguntas é bom se fazer também. Bom fazer também uma boa meditação. A meditação é uma das melhores coisas para combater a depressão. A gente vai fazer um vídeo em breve falando melhor sobre a depressão. A próxima pergunta é da Taninha TK Rodrigues. Tudo azul na América do Sul. Ela disse que gostou muito da série Os Discos Voadores e até sonhou com o planeta. Mas ela disse que a vida das mulheres não me pareceu muito empolgante lá em Akart. E não é só o comentário da Taninha. Em geral, muitas mulheres disseram que não gostaram da vida das mulheres em Akart, porque em algum momento o Akork falou que as mulheres cuidam da casa. Só que isso não há problemas em as mulheres cuidar da casa. Ele disse que as mulheres fazem, além de cuidar da casa, elas fazem aquilo que mais gostam. Ou seja, elas podem ter os mesmos afazeres que os homens, não muda em nada. Apenas se elas quiserem fazer as atividades de casa, elas fazem. E eu acredito que elas gostem de fazer isso. Eu acredito porque uma que não vai ser uma tarefa chata, não vai ser algo ruim, é algo que é necessário ser feito, alguém precisa fazer também. Da mesma forma como eu acredito que as mulheres não precisam trabalhar nas minas de aço solar lá em Akart, coisa que apenas os homens fazem. Não porque é uma discriminação aos homens, mas porque é um trabalho que alguém precisa fazer. Também acredito que não seja chato, é muito maquinário, né? É muito tecnológico. E como ele deixou bem claro que elas fazem o que elas querem fazer, o que elas gostam de fazer e, se gostariam e se puderem, cuidam da casa. Eu não vi algo que elas são obrigadas a cuidar da casa. Ela continua perguntando, sabia sobre a morte por lá. Eles reencarnam? Para onde vai o espírito quando deixa o corpo? Lá é um mundo de terceira dimensão como este nosso, né? A gente chama de terceira dimensão, quarta dimensão, porém o que existe é a realidade à nossa volta e é o que sempre vai existir. Ela vai ser diferente, vai ser mais sutil ou menos sutil de acordo com a frequência. Vou deixar uma recomendação melhor explicada sobre o que é as dimensões aqui em cima. Mas então, neste mundo é a mesma coisa que aqui. Eles vêm para o mundo mais denso através de um corpo biológico. Porém, para eles lá, eles não precisam passar pelo esquecimento como a gente passa aqui na Terra, porque existem diversos motivos do porquê aqui na Terra nós esquecemos as nossas outras existências. E está tudo naquele vídeo que eu recomendei sobre os motivos da encarnação, o propósito da encarnação aqui na Terra. Então lá em Akart, eles ao deixar o corpo, eles simplesmente vão
continuam seus processos normais. Em nenhum momento eles passam pela perda da memória. É como se eles pegassem um avatar, entrassem dentro do universo, da mesma forma que nós fazemos, só que para eles não tem todo aquele sacrilégio de perder a matéria, por causa da inconsciência, né, que a pessoa vai acabar parando em outras faixas, de acordo com a sintonia que vibram, porque lá eles têm consciência, lá eles estão conscientes, eles não perderam a memória, então para eles a troca da matéria é muito simples, eles trocam sempre que necessário. A matéria deles dura muito mais tempo, né, pois eles também não envelhecem, porque só se envelhece aqui no planeta Terra, ou em mundos assim, a gente já falou isso porque também em outros vídeos. Então o espírito dele, para quando ele deixa o corpo, vai para cidades espirituais, vai para qualquer outra parte do mundo extrafísico a qual eles estejam desenvolvendo os seus projetos, né? Eles encarnam com finalidades de concluir projetos, então não tem mistério nenhum o fato da encarnação para eles, é só aqui na Terra realmente que existe a tal da morte. É como até uma parte do vídeo lá eles falaram que as pessoas lá se despedem como se não fosse nada, né? Oh, tchau, tudo bem, como se eles tivessem confiança no retorno daquela pessoa, né? Porque aqui na Terra a gente pode ficar preocupado, tomara que faça uma boa viagem, né? A gente só vai se ver daqui quanto tempo, não sei o quê. Pra lá não existe isso, né? Não existe, eles sabem que a pessoa não vai nunca desaparecer, que a pessoa não vai morrer, né? Que por mais que perca o corpo biológico, daqui a pouco tem outro, ou visito fora do corpo mesmo, porque lá eles não utilizam só o corpo físico, o corpo biológico, né? Eles utilizam o corpo astral da mesma forma como o físico. É aqui na Terra que nós temos a desconexão da memória com o nosso plano extrafísico, com o nosso corpo espiritual. Para eles lá, por que eles passam 18 horas dormindo? Eles não passam 18 horas dormindo, eles passam 18 horas em outros universos, no extrafísico, né? Fazendo outros projetos, outras atividades, realizando outros planos, e eles vêm nas outras horas lá para o planeta Kart fazer os planos que lá eles fazem. Então eles não têm desconectado como nós temos o plano extrafísico do plano físico. Então para eles, ele não existe o dormir, entendeu? Eles simplesmente trocam do corpo pro corpo físico, pro corpo espiritual, realizam as atividades lá e cá. Então não existe realmente essa história da morte em momento algum. Aqui no planeta Terra a gente perdeu essa habilidade de memorizar o que a gente fez no plano extrafísico quando a gente está dormindo, e por isso a gente diz a gente dormiu, porque volta sem se lembrar. Então para nós só tem este mundo físico, biológico, então por isso lá eles não têm nem um motivo de preocupações, e nós também não devemos ter. A próxima pergunta é do Thiago Novares. Bom dia, por que o nome de Jesus expulsa espíritos nas igrejas, ou quando se profere o nome de Jesus? É porque todos os nomes têm a intenção, e toda intenção tem sua força, né? E quando a gente mentaliza este ser, este nome, né, a gente ao mesmo tempo muda a sintonia, a gente muda a vibração. E quando a gente muda essa sintonia, torna mais difícil o acesso no caso de Jesus, a planos mais baixos, né? Porque é a mesma coisa que você está escutando rádios, diferentes emissoras de rádio. Você está na emissora X, mas você não gosta da emissora X, você quer ficar na emissora Y. Então, quando falar, digamos assim, um nome de poder para a emissora Y, no caso, digamos que a emissora Y seja do bem e a emissora X fosse do Yang, né? Seja o início de um novo tempo, onde a fé, a esperança e sonhos transformem-se em realidade. Então, se você fala Jesus, você está girando a sintonia do rádio um pouco mais para a emissora Y e fazendo com que a emissora X comece a chiar, sair do ar e não escuta mais o que está lá, ela não tem mais acesso a este local. Então existem diversas palavras que proporciona você trocar a sintonia, você mudar a sintonia. O próprio passar a olhar as coisas boas da vida, sentir o coração, que é o contrário da depressão, faz a gente se afastar destas sintonias negativas, faz a gente estabelecer e firmar uma vibração mais alta, fazendo com que todos os seres e entidades das demais vibrações percam a conexão. E a palavra de Jesus, ela tem um poder muito forte, porque quando você pensa nela, você pensa em algo mais elevado instantaneamente você eleva seu pensamento, seja quem for, pode ser até uma pessoa que não acredita muito do assunto, mas inconscientemente vai estar remetendo a mente dela a um local, um patamar um pouco acima, o que vai estar dificultando a conexão de entidades mais negativas, digamos assim, que na depressão, como a gente falou, acontece muito da pessoa, por ela estar desconectada com a alma, estar só no mundo da mente, ela vai estar com uma energia muito fraca. Porque a gente só abastece energia da nossa alma, né? Então a gente vai estar com uma energia muito fraca, porque a gente vai estar só na mente pensando, gastando energia nas coisas do mundo.
Então a gente abre total a nossa banda para a interferência do mundo e daí tende a continuar com o círculo da negatividade e das não pensamentos bons. Então é um ciclo tanto vicioso que pode ser rompido com uma simples atividade física. Correr 40 minutos vai fazer você sair da mente, gerar energia que vai possibilitar você subir de nível vibratório e sair dessas influências negativas, o que vai ajudar a dar um passo cada vez mais para fora da depressão. Em contato com essa alma, você vai se sentir bem, vai se sentir mais disposto, mais desintoxicado, o que vai facilitar você entrar em contato com essa alma e ver o que ela quer. Porque você só vai se sentir bem quando você fizer o que sua alma quer. Qualquer doença, qualquer coisa, é a alma dizendo que olhe isso que você está fazendo, olhe aquilo que você está fazendo, né? É a nossa alma dizendo, gritando, né? Quando já chega ao ponto de uma doença, a alma está gritando, né? Continua fazendo isso, do que vai aumentar, né? Só para ver se a mente se dá conta do que a gente está fazendo. E pronto, é só a gente se dar conta que lá passa. Enfim, a próxima pergunta acabou. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar suas perguntas aqui embaixo para o próximo Pava Responde. A gente se vê no próximo. Um grande abraço e até mais.